Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno de Ciências. Essa é a nossa primeira aula sobre estruturas e camadas da Terra para os sétimos anos. Então vamos iniciar falando sobre a atmosfera. Nós temos algumas camadas, nós temos 5 camadas. Deixa eu colocar aqui meu marca-texto. Nós temos a exosfera, nós temos a termosfera, nós temos a mesosfera, que fica aqui entre as camadas, é a do meio. Nós temos a estratosfera e aqui, colada na Terra, nós temos a troposfera. Que aqui temos nós, né? Ficamos nessa parte aqui. Bem, aqui nós temos uma distância aproximada de cada camada. Então, mais ou menos 10 quilômetros de altura que nós temos da troposfera. E a partir daqui nós temos a estratosfera, que chega até mais ou menos 50 quilômetros. E aí nós temos a mesosfera, mais ou menos 80 quilômetros para cima. Depois a termosfera, mais ou menos 650 quilômetros para cima. E acima disso nós temos a exosfera. Bem, falando de uma por uma, nós temos primeiramente aqui, deixa eu mudar a cor. Nós temos a troposfera. Troposfera é essa camada mais próxima da Terra. Da atmosfera é a camada mais próxima da Terra. Ela tem a maior concentração de ar, né? Esse ar que a gente respira. Obviamente, a maior concentração de ar é o que mais, as moléculas principais nesse ar que temos, não é de oxigênio. Nós podemos ver aqui, ó, a maior parte é de nitrogênio. E depois sim vem o oxigênio e depois vem os outros gases. Que outros gases são esses? Nós temos dióxido de carbono, nós temos vapor de água mesmo, nós temos gases nobres, são outros gases, mas em uma porcentagem bem menor do que o nitrogênio e o oxigênio. É nessa camada, na troposfera, que nós temos condições de vida. E essa condição de vida vai até mais ou menos 2 quilômetros para cima. Acima disso, o ar já começa a ficar rarefeito. Significa que a dificuldade de respirar vai ficando cada vez maior. É como quando você sobe numa montanha gigante, gigante. Quando você vai chegando lá em cima, a respiração vai ficando cada vez mais difícil. É quando o ar fica mais rarefeito. E a troposfera ela tem até mais ou menos 10 quilômetros para cima, né? E é aqui onde acontecem as mudanças climáticas, e é aqui que faz a previsão do tempo, e é aqui que acontecem todas as mudanças climáticas que nós temos. É na troposfera. E a temperatura vai até, né? Começa na temperatura normal aqui, uns 20 e poucos, né? Chegando a 30, 30 e pouco graus Celsius, e vai diminuindo até chegar em mais ou menos menos 60 graus Celsius. Então vai esfriando à medida que vai aumentando, essa altura vai aumentando. A próxima camada é a estratosfera, e é nela que nós temos a camada de ozônio, onde essa camada de ozônio serve para quê? Serve para refletir os raios ultravioletas. Ozônio é aquela molécula feita de oxigênio. Só que no caso são 3 oxigênios. O oxigênio que nós respiramos é o O2, né? E aí nesse caso a camada de ozônio vai ser o O3. E à medida que você vai subindo, vai chegando até menos 80 graus Celsius, bem mais frio, né? A mesosfera, que é essa camada que fica no meio, entre as camadas, é uma camada intermediária e é onde nós temos alguns eventos bem interessantes, né? Por exemplo, essas nuvens noctilucentes, que são nuvens que brilham à noite. Nós temos também acho que eu tenho imagem aqui. Tem imagem aqui. Essas são as nuvens que brilham de noite. Esse efeito acontece aqui nessa camada, na mesosfera. É a metade, né? E ela chega até 100 graus Celsius, mas esse 100 graus Celsius é positivo. Então, a partir daqui, a temperatura já vai aumentando, vai ficando mais quente. Antes, ela ficava mais fria, mas agora vai ficando cada vez mais quente. Aqui a termosfera, que já é a quarta camada, é onde acontece a aurora boreal, que também é um dos grandes eventos. Olha só, aqui é uma aurora boreal acontecendo, que é esse reflexo da radiação solar na Terra, né? A Terra é como se fosse um grande ímã. O núcleo dela vai produzindo essa radiação que vai protegendo a Terra contra algumas radiações. E aí vai refletindo essas radiações, né? E por isso que acontece algum desses eventos. Essa camada já não tem mais a proteção. Lembra que a camada de ozônio já ficou lá para trás. Tem a temperatura de mais ou menos 1000 graus Celsius, já bem mais quente. É o local onde tem maior recepção de ondas de rádio.
né? Tem vários tipos de ondas também eletromagnéticas, mas aqui é onde acontece a maior recepção de ondas de rádio. E uma camada mais em cima, porque é bem aqui, um pouquinho mais em cima, que é onde você tem os grandes satélites, né? Aqui pra frente. A exosfera. Aqui na exosfera ela é a última camada, é onde tem os grandes telescópios espaciais, onde tem os grandes satélites, é onde não tem mais gravidade e ela é mais de 1000 graus Celsius. Então é muito mais uma temperatura totalmente diferente das camadas anteriores, né? Aqui agora nós vamos para as camadas da Terra em si. Agora para dentro da Terra, ela possui três camadas. São essas aqui, ó, o núcleo, essa parte do centro, o manto, que é essa intermediária, e a crosta, que é essa parte aqui onde nós ficamos. Ficamos aqui na superfície da crosta. E aqui são as camadas da Terra. A principal divisão é essa: crosta, manto e núcleo. Mas dentro da crosta você tem algumas divisões. O manto também tem, o núcleo também tem, mas são subdivisões. Se por acaso a Terra fosse comparada com um ovo, né, para comparar com alguma coisa, a crosta seria essa casquinha bem fininha do ovo, a clara, né, seria o manto e o núcleo seria aqui a gema do ovo. Isso se fosse uma comparação com o ovo, né? Aí aqui temos algumas subdivisões. Aqui é a profundidade, né, de cada um deles, vai chegando até 6.000 e pouco. Depois volta, né, a contar 6.000 e pouco, depois vai diminuindo até chegar no zero aqui novamente. Aqui nós temos a crosta, aqui nós temos o manto. Olha só o manto, ele é dividido em manto superior e manto inferior. O manto superior ele tem a litosfera e a astenosfera. É aqui na litosfera que nós temos também, né, nesse manto superior aqui, é no manto superior que nós temos as placas tectônicas. Você tem placas aqui que movimentam os continentes, né, os oceanos estão sendo movimentados por essas placas tectônicas. É claro, numa velocidade muito baixa, mas tem essa movimentação. E é por causa dessa movimentação que ocorre os grandes eventos de vulcão, por exemplo, de terremoto, de tremores. Acontece aqui nessa movimentação dessas placas. Aqui nós temos o manto interior, né, inferior. Essa parte mais para baixo, que já próxima ao núcleo. E aqui nós temos o núcleo, que é dividido em núcleo externo e núcleo interno. Aqui no núcleo interno e no núcleo externo. Agora vamos a cada um deles um pouquinho mais detalhados, camadas da Terra. A crosta, ela tem né, uma espessura de até 70 quilômetros. Não conseguiram chegar nesses 70 quilômetros perfurando a Terra. Chegaram um pouquinho longe desses 70 quilômetros, mas tentaram. Deixa eu risquei aqui em cima. Mas já tentaram perfurar a Terra para tentar chegar ultrapassar esses 70 quilômetros, mas não foi possível. O que foi possível é lançar radiação para verificar a profundidade. Aí essa radiação foi até o fundo da Terra, até o centro da Terra, e à medida que ela ia, ela seguia uma velocidade. E quando a velocidade mudava, aí os cientistas percebiam que havia uma mudança de camada. Ele manda radiação, ela está indo a uma velocidade, depois ela diminui, depois ela aumenta. Então teve uma camada aqui entre essas duas camadas aqui. Aqui uma camada que a radiação passou mais rápido, aqui ela passou mais lenta. Então a estrutura delas são diferentes. Por isso que descobriu essas camadas. Por quê? Porque a radiação ela percorre em velocidade diferente. Significa que elas são estruturas diferentes. E aí classificaram dessa forma. Então até 70 km é uma camada fina e rochosa. Não é exatamente 70 km. Pode ser um pouco mais e um pouco menos, depende do local. E ela tem duas divisões. Ela pode ser dividida em cimal e sinal. E ela pode ser dividida também em continental e oceânica. Aqui, cima, né? É parte inferior da crosta, composta majoritariamente por silício e magnésio. Silício e magnésio formam as rochas basálticas. E sinal, que é a parte superior da crosta, composta majoritariamente por silício e alumínio. Faltou o U aqui, é de alumínio. Forma as rochas graníticas, basálticas, sedimentares. E a segunda divisão é continental e oceânica. A continental ela tem de 20 a 70 km e a oceânica tem de 5 a 15 km de espessura. O manto.
Bem, o manto, ele tem uma espessura de 30 até 2.900 quilômetros de profundidade. E a temperatura já é altíssima, 2.000 graus Celsius. Ela tem divisão em manto superior, ou manto externo, e manto inferior, ou manto interno, que nós já vimos. O manto superior, ele é menos quente e com menor pressão que o inferior. Porque quanto mais fundo for, mais pressão tem. Mais terra tem em cima. E quanto mais terra tem em cima, maior a pressão. Então, o externo superior ele tem menos pressão e é menos quente. Porque à medida que você aumenta a pressão, você vai aumentando a temperatura também. Acontece o derretimento de rochas, solidificação do magma, originando rochas ígneas. Derretimento de rochas e solidificação do magma. O magma é aquela futura lava. A lava sai do vulcão, mas quando ela está lá dentro, ela é o magma. E o magma sai e vira lava. Então ela acontece a solidificação dela e vira rochas. O manto inferior, mais quente, mais líquido e com maior pressão. Então, o que é importante daqui? É importante frisar isso daqui. É importante frisar que o manto inferior... Deixa eu apagar aqui. O que é importante frisar desse slide aqui? É importante frisar que o manto inferior... Não ficou legal. Vou tentar de novo. É importante frisar... Deixa eu procurar outra cor. Aqui. É importante... Não ficou legal. Vai ser esse aqui. Frisar que o manto inferior ele é mais quente, mais líquido e tem maior pressão. E o manto superior menos quente e menor pressão. Essas são as informações básicas sobre o manto. A parte superior é menos quente e com menor pressão. Se ela é menos quente e com menor pressão, então obviamente ela é mais sólida, não é tão líquida, é mais sólida do que o manto inferior. E o manto inferior, como ele já tem mais pressão, ele vai ser mais líquido e vai ser mais quente. Núcleo. O núcleo tem de 2.900 a 6.370 km de profundidade. Depois desses 6.370, aí começa a contar novamente, né? Porque você já chegou no centro da Terra. Aí começa a contar novamente até chegar no zero. A temperatura vai até 5.000 graus Celsius. O núcleo da Terra gira, então o núcleo da Terra não é estático. Assim como você tem a Terra girando, o núcleo da Terra também está girando. E ele gira, na verdade, ele gira até mais rápido do que a própria Terra está girando. Ele gira muito mais rápido. Então pensa Terra girando e você pensa o núcleo da Terra girando muito mais rápido do que a própria Terra. Ele gera corrente elétrica que gera um campo magnético. Então o núcleo da Terra gera uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica gera um campo magnético que fica em volta da Terra e a Terra fica como se fosse um ímã. E essa estrutura faz com que a Terra seja protegida devido a muitas radiações. Então isso é uma proteção da Terra. Ela é dividida em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo é líquido e o núcleo interno é sólido. E é esse núcleo que faz... Por isso que ele consegue fazer essa movimentação sem movimentar tudo junto, na mesma velocidade. E aqui você tem uma divisão, né? Novamente, litosfera, estenosfera, mesosfera, o núcleo externo, núcleo interno, que aqui é a endosfera. Aqui é uma outra classificação, né? Você tem a endosfera, parte central, você tem a mesosfera e você tem a litosfera. Essa é uma outra divisão, que ela não está nem mais certa nem mais errada, mas é uma nova classificação também. A próxima aula que eu vou gravar, então, vai ser sobre a composição do ar. Nós já vimos um pouco sobre isso, mas vou detalhar sobre as funções do oxigênio, do nitrogênio, que é mais abundante, e também detalhar um pouco dos outros gases e qual é a função de cada um desses tipos de gás para a nossa vida. Tá certo? Então, essa é a nossa aula. Agradeço muito você ter assistido. Espero que você tenha aprendido bastante. E é isso aí. Valeu, abraço e bons estudos.